Fala galera, mais um Pegadaria começando. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dá logo o seu joinha. E hoje eu tô meio gaguinho, Marquinhos. Você já é meio rosa mesmo, né? Tá de boa? De boa. Mais um Pegadaria? Mais um Pegadaria começando. Realmente, né? Eu vim com outro retrato aqui. Ah, o que é isso aí? É um Fusca. Por quê? Tem formas redondas, tem o capô liso e arredondado e não deixa ninguém na mão, mano. Faltou mais uma. Fala, vai. E é antigo. E antigo, então, e é antigo. Antes da gente começar a falar com os nossos convidados, que hoje o programa tá de mano. Literalmente de mano. Baita de um programa. De mano. Agradecer aí os nossos patrocinadores, apoiadores. Então começar pela... Não. Você tá esquecendo de uma coisa muito importante. Qual? Solta a vinheta. Pô, essa vinheta ficou top, né? Ficou sensacional. Então, mais uma E vez. retificar, vou até virar a caneca. Ainda não conseguimos ir lá buscar, né? O Fabrício tá com a caneca pronta lá, nossa canequinha nova. Novidade está vindo aí, mas vamos ver se na próxima a gente Vai tá, vambora. Agradecer a MOP Advogados, Real Stamp, CP Assessoria. Mas fala mais devagar, porque a editor coloca os logos para trocar, né? A Real Stamp. É assim, ó. Real Stamp. A SP. MOP Advogados. A SP Assessoria. Aí dá tempo de colocar os logos. E hoje chegando mais um com nós. Opa, Mais chegou, um enfim. Chegando galera lá da Multipark. Tá? É uma grande rede de estacionamentos, apoiou a ideia, gostou que a gente está aí envolvido com esportes, né? E de alguma forma a gente pode contribuir com uma melhora, né? Com No certeza. cenário geral. E hoje em dia não dá mais para deixar o carro em qualquer lugar na rua, né? Não Então, deve. não deve. Infelizmente, tá complicado. Né? Bora. Então por que hoje o programa tá de mano? Porque hoje a gente tá recebendo dois Irmãos. dois caras sensacionais, que pode dizer que fazem parte da história das lutas. Vamos falar Com das certeza. lutas, das artes marciais. Aqui em São Paulo, é fato, mas, mano, a história vai muito além daqui de São Paulo. E Então, pra começar daquele jeito, eu posso já assumir. Deve. Eu vou assumir uma parada aqui, mas aí depois eu vou explicar até pra deixar muito claro. Eu já torci contra o nosso convidado, mano. Sério? Uma vez já. Então fala quem que é o convidado. Vamos apresentar Vamos lá. primeiro, né? Não, pior que eu tô do lado, né? Do Pamplona, Eduardo Pamplona. Beleza. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Ó, quase me dando a cotovelada, mas eu vou te explicar. Rodrigão. Seja bem-vindo, obrigado. Mano, família Pamplona aqui, esses caras fazem um trampo assim sensacional, não só o Du, principalmente como lutador, mas mano, os caras têm um projeto social que, mano, muda a vida de muita gente, faz um trampo sensacional. E, bom, seja bem-vindo, né? Vamos parar de falar. Deixa os caras falar, né? E aí eu vou me explicar daqui a pouco, senão a cotovelada tá fácil hoje. Mas em relação a torcer contra mim, tipo, num dado momento aí, eu tenho muitos amigos aqui nos Estados Unidos que naquele momento também torceram contra. Ah, então não sou o único. Ufa! Mas assim, tipo, era natural, né, cara? Eu era... Se a gente for pensar em... Não, deixa eu te explicar por quê, então, vai. Antes até do Rodrigo falar, vou até interromper. Cara, show fight era luta macaco contra o Du, né, contra o Pamplona. Cara, eu não conhecia o Pamplona. E, sinceramente, já vinha da equipe do Ryan, que quer queira ou não, o Ryan tava numa fase muito louca. E, poxa, e o Macaco eu já conhecia desde o começo. Aí veio a luta. Pô, eu não conhecia o cara, né, velho? Eu treinava na equipe do cara e, caramba, não tinha tanta amizade, mas tinha. Aí veio, eu falei, puta, é óbvio, né? Torci. Aí, mano, eu passei uma situação que eu nunca vou esquecer na minha vida e eu acho que mudou até o fato de eu... Essa parada de torcer mesmo, tô assumindo na sua frente mesmo, porque eu já tinha falado, quando você viesse eu ia falar isso pra você logo de cara, assim, porque você ganhou a luta. A gente falou, puta que pariu, né, não sei o quê.
Ganhou bem. Surrou. Ganhou bem. Bateu. Bateu mesmo. Aí, acabou a luta, eu pegava, não era nem entrevista ainda, porque não tinha TV, né? Eu pegava o microfone, o gravadorzinho lá e ia pegar. Aí, não lembro se foi, eu acho que foi o Casquinha que falou, alguém falou, porra, agora não, porque, poxa, estava cansado, tinha que dar uma respirada. Eu falei, pô, não, beleza. Até pensei que ia me dar um corte, né? Porque tinha esse negócio, né? Que os caras falavam, balançar a pegada, cair a banana. Depois disso aí, depois a gente fala. Aí essa pessoa que falou, eu tenho quase certeza que era o Casquinha, falou, vamos com a gente lá no vestiário. Foi o caso. Eu acho que foi o Casquinha, eu nem tinha amizade com o Casca ainda. Aí fui. Mano, ó, daí de verdade. Mano, chegamos lá, a união que você estava, assim, todo mundo comemorando, depois rezando, e eu fiquei de lado, né? Eu tava deslocado, assim. Aí você me puxou, tipo, pra rezar junto, velho. E rezamos, e acho que a partir dali eu vi que, primeiro que eu não te conhecia, né? Fui te conhecer ali mesmo, e depois o Casca foi até meu mestre, né? Pô, aprendi pra caramba. E, puta, foi uma situação muito louca, velho. Era melhor ter tomado um soco na cara, né? Não, mas foi o melhor soco que eu levei enquanto revista, porque eu aprendi. Não que eu tava errado, porque assim, não tava torcendo. Era aquele negócio interno, né? Pra mim. E, cara, pra mim foi sensacional. Você me deu uma lição sem saber que vocês me deram uma lição. Naquele dia o Pamplona deu uma no ringue, né? Era ringue ainda, né? Foi ringue, foi uma no ringue e uma no vestiário. Ele tava vestido de professor. Mas foi engraçado, tipo, a gente falando uma retórica assim, tipo, uma das peças fundamentais nessa parada foi o Casquinha, real, assim, tipo, ajudou muito. E é um cara que a gente quer aqui muito em breve, né? Foi meu professor há muito tempo, entendeu? E um cara que... E ele mesmo também, quando eu falei da luta pra ele, porque eu tinha meio que dado um gelo nos caras, tipo, eu não tava atendendo as ligações, que quem casava as lutas era o FEPA. Uhum. E o dia que eu atendi, eu falei, pô, não tá atendendo mais, pô, não quer mais lutar. Eu falei, pô, tava meio puto, não lembro o que era, que tinha acontecido, alguma coisa. Aí ele falou, pô, tem uma luta pra você e tal. Aí eu falei, tá, beleza, vamos falar. E, pô, você e o Macaco aí. E assim, eu sentia... E você tinha acabado de bater no Stefano, né? Era o Stefano. Que era da equipe lá também. Então, assim, eu sentia mesmo quando os caras me falavam que eu não ia aceitar, sabe? Porque eu ia ficar com medo, sei lá, né, velho? Tipo... porque pra muita gente o cara é o bicho papão, Então aí eu vou chegar... Pra muita gente é o que o Fabinho acha que eu acho dele. Não, então aí eu falei, não, beleza, brother, eu luto, sabe? Só vamos acertar aí, tá tranquilo. Aí eu ia pra Zona Leste nesse dia treinar, aí eu dava aula na academia do Casquinha também. E eu cheguei lá e falei, e aí, Casco, qual é? Pô, e aí, legal? Falei, pô, vou lutar de novo, show fight. É mesmo? Contra quem? Lutar contra o Macaco. Porra, bicho. Daquele jeito do Casca, né, velho? Tudo preocupado. O Casca é o cara mais preocupado, às vezes, pra falar dos bagulhos. Eu falei pra ele, Casca, cara, na boa, velho. Tipo, eu vou meter a porrada nele, cara. Aí, porra, é mesmo? Eu falei, cara, tá maluco? Tipo, não vai ter essa parada que vocês estão pensando. Aí foi, tipo, treinei, né, velho? Me preparei legal, me preparei bem mesmo. Tipo, eu sempre gostei muito de treinar, não é que eu treinei mais. Eu sempre treinei, né? Só foquei pro jogo, que eu achava que ia ser aquilo, ele ia tentar me botar pra baixo, né? E foi o que ele tentou. Tipo, eu defendi as quedas e a coisa ficou em pé. E treinou bem pra caramba, porque não foi, né? A coisa ficou em pé. Ele me derrubou no começo, mas aí eu voltei, fiquei em pé rápido, entendeu? Mas assim, tipo, hoje, eu olhando num retrospecto, tipo, na época teve muito essa rivalidade que não era nem minha. Não, entendeu? Não, nem um pouco, porque, né? assim, eu tão pouco conheci o Macaco, né? Eu competi muito pouco de pano. Meu irmão competiu até mais do que eu de kimono. Eu competi pouquíssimo de pano. Então eu não tinha muita essa interação nos campeonatos. Eu nem gostava muito de ir em campeonato de jiu-jitsu, que demorava muito. Eu ficava o dia inteiro no ginásio. Então eu não tinha muito esse saco.
Como Então- você chegou no Ryan? Cara, o meu irmão me levou É pro porque tem a ver, né? O meu irmão me levou pro jiu-jitsu. Tá faltando uma outra coisa. Vamos fazer um brinde, velho. Tá faltando o brinde primeiro. Então, agora a gente vai Os começar caras a tomando história. cachaça. Então vamos inverter. É água. É água. Cachaça gelada. Então, vamos por ordem nesse furdúncio aqui. Vamos lá. A gente já tá falando de evento, de lutar, Mas vai eu voltar acho que a gente naquela tem que parte voltar. do casca ainda, hein? Rodrigo e Eduardo, 2 irmãos, certo? Os dois envolvidos. Começar pelo começo? Você Vou começar pelo começo, eu acho, para ter um contexto, né? Entendi. Quem é o mais velho? Eu, Eduardo Pamplona, meu irmão. Eduardo, quantos anos hoje? Hoje, 48. 48, 44. 44. Quando Vocês... Ao mesmo vocês... tempo foi cruel, né, com os caras, né, mano? Puta que Tá pariu. chamando de... Tô falando, hoje eu vou frear. Hoje, mano, hoje eu tô do lado do convidado. Só ele. Eu sempre fico, sempre é um convidado, o cara fica aí, o Fabinho, eu aqui, aí eu posso falar merda, né? Fabinho de defesa. Hoje o mais bravo tá, no lugar. hoje o mais bravo tá do meu lado, eu tô. Mas assim, conta assim, como vocês, até pro público que tá vendo, entender qual a história. Não, meu irmão começou na capoeira e no karatê, porque meu irmão brigava muito na escola, assim, então aí minha mãe colocou e meu pai, assim, decidiram colocar meu irmão nas artes marciais. Colocar na Acalmar. capoeira, A e capoeira não é mestre tão grande e no karatê, que era no mesmo prédio. E aí ele começou a treinar primeiro, depois a gente foi jogar capoeira juntos. A gente começou na capoeira, depois a gente acabou treinando no... Que lugar que era isso aí? Ele treinou em Pinheiros, capoeira e karatê. Aí depois ele saiu, a gente cresceu, né? Já ficou mais adolescente, aí a gente acabou treinando capoeira no Butantã mesmo, onde a gente mora. Sempre Zona Sul lá, né? Vocês sempre foram lá do Butantan? A gente nasceu em São Miguel, Paulista. São da Zona Leste. A gente Então, nasceu em São Caramba. Miguel, lá no Fundão, e aí de lá a gente partiu pro Butantã. Pra Nossa, é Zona quase um Oeste. tiro, né? Eu jurava que Butantã era Zona Sul. Não, Zona Oeste. É oeste, É ali, muito né? próximo É da próximo. Sul. É quase divisa Tá ali, muito né? próximo do Morumbi ali, Entendi. então... Por muito, isso que eu... muito Aí vocês próximo. foram quantos anos? Na adolescência Ah, foram na pra lá? adolescência, Não. meu irmão devia ter o quê? Pra lá foi, não, a gente chegou tá com 7 anos, eu tinha uns 7, moleque. meu irmão tinha uns 12 anos já por aí. Meu irmão era Não. moleque. Molecada. A gente chegou criança no É 4 anos de diferença. E aí, quando meu irmão se encontrou mesmo na luta mesmo, aí começou a treinar capoeira, aí um amigo nosso começou a treinar lá no centro da cidade, na Combate Esporte, que na época o Gibi dava aula lá, e aí um amigo meu chegou e falou pro meu irmão, um amigo nosso, né? Falou, porra, encontrei um lugar da hora que sai na porrada, você vai gostar, e levou meu irmão lá. Nossa, aí o meu combate irmão tá ligado em todos os assuntos Todo mundo que a aqui. gente vem aqui, de alguma forma... De alguma forma, Já passou sempre a pela gente combate. cita a combate. E aí começou, né? Aí meu irmão ficou lá, e aí eu falei, vou procurar alguma coisa pra fazer. Aí eu falei, porra, fui assistir um treino dos caras, eles estavam se matando lá. Eu falei, deixa pra lá. Não vou lá, não. Aí eu falei, vou treinar o jiu-jitsu ali. Aí eu achei uma academia perto da minha casa, comecei a treinar jiu-jitsu. Começou, então, assim, Eu comecei de verdade, primeiro no- com meu irmão no jiu-jitsu. no jiu-jitsu. Aí foi indo, aí meu irmão começou a lutar, ganhar no Muay Thai, no kickboxer, começou a lutar, foi se destacando e queria lutar MMA. Aí foi quando meu irmão migrou pro jiu-jitsu, conheceu o meu professor, Uhum. que era o Vitinho, e aí de lá meu irmão conheceu o Rai, meu irmão começou a Que treinar era com o Grace, Vitinho, então, era Grace. Já era Grace. Meu irmão começou na Grace. Uhum. Aí de lá ele já conheceu o Raia, que daí o Vitinho falou, pô, Raia, tem um aluno meu aqui que quer lutar vale tudo. Aí o Raia, traz aí que eu vou apresentar. Eu quero conhecer. Quero conhecer. Aí meu irmão foi lá, acabou Já, conhecendo, já ficou respondeu lá. aquela minha pergunta. Como E- você chegou no raio, Aí já eu tá comecei no respondido. jiu-jitsu. Aí quando meu irmão começou a dar aula, eu comecei a treinar Muay Thai com meu irmão. Daí eu comecei a treinar com meu irmão no Butantã. Que daí foi quando eu comecei a treinar. Mas aí eles já estavam bem na frente, assim. Mas eu sempre treinei jiu-jitsu. Eu comecei primeiro no jiu-jitsu. Você é o culpado, então, de tudo, praticamente. Ele me apresentou os caras, porque assim, ele falou, pô, vamos lá dar um treino, e eu nunca gostei muito, entendeu? Tipo, não do esporte, eu não gostava O negócio de agarrar. O e- tipo de luta, né? não, daquela atmosfera, sabe? Tipo, vamos pensar, a gente olhar hoje o jiu-jitsu,
ele alcançou lugares que nunca Playboyzada, só era Playboy, né? Bad boy, Antigamente era só O Playboy que saía na rua pra arrumar briga. entendeu? Então era só essa galera. É verdade. Só que esse cara começou a dar aula ali no Butantã, numa academiazinha. Que aí, tipo, meio que a galera dali começou a treinar. E já tinha uns caras que já treinavam, entendeu? Mas aí eu falei pro meu irmão, não, eu não vou porque eu não gosto dessa galera. Não que eu não gosto da luta, eu não gostava da luta. Não tinha essa coisa. Meu irmão falou, não, o cara é gente fina, vamos lá pra conhecer e tal. Se dar um E treino. tinha que ter uma grana, né? Você, além da mensalidade, o kimono era caro pra caramba. Não, então, tudo, mas né? lá eu falei pro meu irmão, cara, a gente, Não, então, mas- eu cheguei lá e o cara, tipo, eu falei, não consigo pagar. Mas como acho que ele viu com tanta vontade de treinar, ele abriu uma oportunidade. Me arrumou kimono, Pô. aí eu pagava só metade, não pagava É. a parte dele, Uhum. pagava só a parte da academia. E aí eu consegui, porque era muito difícil, né? Igual É. hoje o jiu-jitsu, graças a Deus, toda a comunidade tem um muito mais professor popular, né? dando aula e Uhum. leva os caras pra um negócio que eles não, nem esperam, né? Tipo, o cara Mudou a começa vida de um treinar- monte de gente. um monte Mudou de a vida moleque aí muito que tem moleque. aí que começa. Se fosse na nossa época, eu não ia conseguir nada. Uhum. Podia ser talentoso, não ia. Exato. Hoje não, né? Também tinha Hoje. campo, né? Então vamos pensar. O jiu-jitsu hoje popularizou. Kimono continua caro, mas. Continua caro. Mas consegue. Mas tem kimonos como inferiores. E consegue, né, em projetos sociais, né? Eu ganho algumas bastante coisas. kimono. a gente lá. tem Ganhar kimono o preço, lá, entendeu? preço de Então, Os custo. moleques chegam, a gente tem os kimonos já. Tem uns entendeu? moleques ali da aliança e perdidos, Então, eles arrumam um monte de Então, kimono já, pra mim. pegando o gancho, Legal. hoje vocês estão liderando um projeto social, a gente já esteve lá, não visitando o dia a dia do projeto, mas no Ainda evento não, né? Ainda não. A gente Dois prometeu, mas não fomos ainda. iremos, vai ser dívida. E a gente viu ali, é uma criançada, assim, um monte de criança, o negócio até emociona, né, de ver. Porque vocês estão num local que é periferia, né, e dando oportunidade para aquela molecada, né. Você viu, o olho deles até brilha, né. E... Dá trabalho. Nem... Imagina. No dia do evento lá, eles correndo, dá trabalho. Não, mas Então, é vamos legal. falar então, né? O que a gente fez lá? A gente, né, transmitiu o Fez a evento deles, transmissão. 2 eventos já. Você já transmitiu todos, você tá com Todos, né? Tamo lá. Já tem a Desde o previsão do início. próximo? Então, agora a gente vai fazer um em Jundiaí. Tem uma previsão A aí gente pra vai pra lá Jundiaí. Pô, vai ser um prazer. Vamos pra lá também. Vamos, Convidado tamo já. junto. A gente Em Jundiaí, Parceria, a parceria. gente tem agora um espaço lá em Jundiaí, que Uhum. dá pra fazer uns eventos lá, que é do Ricardo Pitt, E é que é um pertinho, né? aliado nosso lá da equipe. Ele montou um galpão lá, Ô, lá em legal. Jundiaí, Várzea Paulista com Jundiaí ali. Uhum. Pô, e quem quiser procurar nas redes sociais, Ricardo Pitt. Tem Aí. jiu-jitsu, muay thai e um espaço legal lá. Uhum. E vai fazer o evento lá na... Como que fala? na- Aproveita e fala o nome do projeto social de vocês. Então, quem quiser procurar o projeto, é Instituto Social Pamplona no Instagram, tá bom? É só seguir e quem quiser ajudar é só procurar eu e meu irmão. Exatamente, era essa a Quem precisa pergunta. de ajuda. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Pra quem quiser colaborar ali, seja com dinheiro, que é importante pra caramba também, mas quem não tem dinheiro com material, Kimono, que seja com tudo de quem for. limpeza, lanche, qualquer coisa é só procurar. Ali pelo Instagram, Pelo consegue. Instagram e manda contato. Lá no Instagram eu que vou. Eles vou mandam responder. contato por lá e É, você- e eu entro em contato, Aí. o meu irmão mesmo. Né? Aí. É um trabalho sensacional. os Quantas caras crianças fazem. atendidas lá, hoje? Cara, a gente, no outro projeto, na São Remo, a gente chegou a atender 600 crianças. 600 crianças. Que era na Remo. Aí nós mudamos para a Avenida Rio Pequeno, e aí agora a gente está na favela da 1010, que é tudo ali, é muito próximo. Você vai a pé de um lado de uma favela para outra. Hoje lá, por conta de demanda mesmo, a gente está atendendo quase 300 crianças. Mas assim, a gente não está divulgando porque a gente não está conseguindo atender a demanda, entendeu? Porque no outro Não, pode ir. no outro projeto, a gente tinha uma estrutura melhor ainda, tipo, de apoio financeiro. Mas era a gente que Mas era bancava a gente tudo. A também. academia, que né? Tinha uma academia que você, na revista Pegada, a gente Você chegou, chegou até a anunciar, né? anunciar, meu irmão anunciou com A você gente lá. conseguia, tipo, ter um suporte melhor ainda, entendeu? Agora sim, tá mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, pra gente não
não conseguir atender da maneira que a gente quer atender, a gente não divulga. Dá uma tanto, segurada, A gente né? segura um pouco. Porque a gente, além do projeto social, a gente tem o time de competição lá e nós sempre tivemos lugar para as pessoas morarem também lá no projeto. Entendeu? No outro da Rema, e nesse a gente tem um Alojamento. Então, além de todo o projeto social, vocês ainda alojam Tem uma loja. a galera lá. Se o pessoal quer a loja lá é de fora ou da própria comunidade que fica lá? Ou tanto Não, faz? assim, hoje a gente tem toda a galera é de fora, de uma academia de um parceiro meu, nosso, lá em Rondônia, o Índio, que faz meio que dá uma A olhada ponte lá. A ponte lá. Quem quiser vir de Rondônia pra cá tem que. É, porque a galera de lá Passar não pelo precisa Índio. de alojamento, né? Foi uma pergunta Não, meio... Não, mas tem gente que tem dificuldade, Não, né, eu mano? vou falar, Tem gente que tem dificuldade em entender as coisas. Não, às não, vezes. não, foi engraçado, porque assim, no primeiro Primeiro tinha 3 caras de São Paulo que moravam lá. Por isso que eu tô perguntando, né? tinha mãe, não, porque realmente, assim, Não, mas eu não vou perder a oportunidade de encher o saco, né? O Vinícius Zanes chegou a morar lá. O Zânio? É, ele Zane morou no morou lá há muito alojamento. tempo. Aconteceu uma parada com o Zani, mano? Agora tá bem, teve um Tá bem? cardíaco. É, não, perdendo peso, né? Eu vi um post lá. Morreu praticamente, tipo, alguns minutos aí, mas agora tá bem. Alguns dias. Não, ficou entubado 8 dias, entendeu? Inconsciente. Mas voltou, tá bem, não teve sequela. Na perda de peso, nada, na perda pra de peso. luta. É. Eu vi um post lá, eu até olhei assim e falei, pô, era o Zani mesmo. O Vinícius morou lá, o Zani morou lá há muito tempo, porque o Zani era praticamente da nossa família. O Lomanto morou lá muito Gilson tempo Lomanto. também, o Gilson. Gilson, gente boa também. E mais uma galera, tipo, outros moleques que estavam Muay Thai. Por quê? Porque assim, São Paulo, cara, é uma cidade muito cara, entendeu? Pra viver. Extremamente. E assim, Metrópole, né? exatamente, e assim, como nós trabalhamos com a beirada da sociedade, é tipo, onde a galera tá caindo real. Uhum. Então, assim, tipo, hoje as pessoas estão bem. Tipo, o Vinícius mora em Houston, porque quando eu fui pra Califórnia eu levei o Vinícius comigo, entendeu? O Vinícius tá lá em Houston. O Lomanto que morou lá também hoje tá super bem, tipo, tem a casa dele, né? Tem as coisas dele, as outras pessoas também. Então, assim, mas teve esse momento que realmente a gente precisou ajudar essas pessoas aqui de São Paulo. E quanto é satisfatório? É uma pergunta besta, idiota, mas quanto é a satisfação de ver, assim, é uma coisa que vocês proporcionaram que mudou a vida de... A gente tá falando de 2 exemplos, mas tem 500 mil exemplos. Não, Mano, o que isso, pra vocês, o que vocês já pararam pra pensar nisso? Já parou, Rodrigo? Pô, a gente sempre conversa, assim. Como o esporte, eu sempre falo, o esporte mudou a vida do meu irmão, assim. Porque mudou mesmo, né? Meu irmão viajou o mundo através do esporte, lutando. Lógico, ele se dedicou, treinou, fez tudo, a parada acontecer. Porque até então, se ele fosse um cansado, não ia chegar dar em nenhum nada, lugar. Então ele sempre procurou. Não ia ganhar nem do Stefano. Ele treinava mais que todo mundo. Se o cara treinava 4 horas, ele treinava 8 pra poder. Então ele sempre treinou. Mas, Segundo o Marquinhos, foi sorte. O outro que foi ruim, viu? O cara é gente boa, velho, mas... Naquela época, assim, não tinha esse negócio de meia. Ninguém conhecia, né, na verdade. A galera. Ninguém conhecia ninguém. É o segundo cara que o Edu ganhou, que o Marquinhos menospreza. Tá Não, mas... É o segundo. Não, mas ali... Mas daqui a pouco chegou o Pelé, foi forte. Mas ali foi espancando, mas espancou, não bateu. Eu só tô constatando. No Pelé foi... Aí, no Pelé... Ó, pra você ver como muda, como a história muda. Uma luta, não sei se foi antes, não lembro se teve alguma luta. Cronologia. Não, foi antes sim, mas assim, não sei quantas, se teve outras lutas antes do Pelé. Não, foi Macaco Pelé. Tá, próximo. Na luta seguinte eu tava lá, tipo, por dentro, vibrando, mano, pra ele encher a porrada daquele negão, velho. E você vê como muda a parada. Uma luta antes, eu tava torcendo contra, né, como já assumi. Na outra eu tava ali, ó, vai, caralho, vai. E bateu no Pelé. É engraçado, assim, tipo, hoje, por exemplo, lógico, eu precisei passar por tudo que eu passei. O meu irmão sempre, tipo, me apoiou pra caralho, porque assim,
eu tinha que deixar de fazer um monte de coisas, né? E a gente sempre morou, nós dois e minha mãe, a gente foi criado pela minha mãe, entendeu? Então, assim, ele me apoiou sempre muito com as outras coisas que não eram da luta. Então, assim, e tinha o meu outro lado que era, eu sempre fui muito problemático, um monte de coisa. A luta realmente, o Muay Thai e a luta realmente foi uma coisa que me deu um norte, de verdade, assim, tipo. Mas hoje eu olho no retrospecto, a gente fala de Macaco, de Pelé, de Stefano, de outras pessoas que eu lutei, que eram bastante conhecidas no cenário já, e assim, eu precisei chegar até aqui hoje para entender que, tipo, uma luta só se faz com duas pessoas. Você precisa então, assim, do outro cara, precisa né? do outro, entendeu? Então, assim, essa projeção foi porque, assim, as pessoas todas, e assim, eu falo isso numa boa porque ter medo é natural, e eu precisei amadurecer. Não, se você não tem medo, você tá ferrado, você já perdeu, porque, né? assim, quando eu fui lutar com o Macaco, ninguém quis lutar com o Macaco. Devido a uma boa fase. A luta foi oferecida para um monte de gente. Não tinha ninguém. Isso eu sei, porque eu tava Ninguém quis. meio que nos bastidores Entendeu? ali também, eu sabia que ninguém tava aceitando Ninguém quis lutar com pegar a ele. luta, entendeu? Tipo, e eu não teve essa coisa assim de... Eu falei pro Casca, eu falei, não tenho dúvida, Casquinha, vocês estão com medo de uma coisa que nem existe, tá ligado? Tipo, eu Não, vou lá- e criou um mito ainda maior depois que... Mano, ele espancou o Vela depois também, ele, né? então, quando Ele bateu no da Vela realmente, e assim, todo mundo... pá, e... entendeu? Mas assim, né, não cara, era eu isso, acho né? que, É o que você falou. eu acho que assim, o Eduardo Pamplona só aconteceu também porque existiu o Macaco e existiu o Pelé. Entendeu? Exato. Embora essas duas pessoas não gostem de mim, realmente, porque todas as declarações dessas pessoas são sempre me xingando e dizendo alguma Ainda coisa. Porque assim, é natural. As pessoas eram pessoas que eram temidas, E eram os favoritos. eram os favoritos. Na bolsa da aposta, em se qualquer fosse outro. lugar, entendeu? Tipo, E eu acho que o nome do Pelé ainda é muito maior que entendeu? do Macaco, o assim, Pelé pô. bateu no Macaco também. Então, assim, e existia uma rivalidade muito grande na época entre Ryan Gracie e Macaco, que era uma coisa que eu não tinha nada a ver. Nada, né? entendeu? Você só que chegou só na que eu raia, era né? aluno do Ryan, entendeu? Então, assim, cara, eu devo o reconhecimento a essas pessoas também, que estavam lá no ringue dividindo comigo, entendeu? Assim, eu não conheço pessoalmente o Pelé, não conheço pessoalmente o Macaco, entendeu? E eu não tenho nenhum tipo de, eu quero ser amigo. Não, eu não quero. Só que assim, eu tenho Mas que... você não fala eu mal. respeito, porque assim, cara, lutar... A caminhada dele. lutar não é uma Mas é coisa diferente simples. dos caras, que nem você acabou de falar, Só que assim, os se dois você falaram mal, Se você né? perguntar de mim aqui para qualquer um dessas pessoas, eles vão falar mal de mim, entendeu? Sem nem me conhecer, entendeu? Porque eu sou amigo de algumas pessoas que são alunos do Macaco, entendeu? Eu não tenho problema. Você acha que é mágoa, assim? Cara, eu não sei, sabe qual que é, velho? Eu sou bem sincero. Tipo, eu não tenho problema nenhum com quem tem dinheiro ou quem gosta de conviver com as... Eu não, a gente vive, né, na periferia ali, porque a gente tem um projeto social, sabe? A gente trabalha com pessoas que têm bastante dinheiro, eu convivo bastante... Eu morei fora do país. E graças a Deus você já ganhou dinheiro. Exatamente. Tá morando É. Você já ganhou maior dinheiro, economia né? do mundo. Exatamente. Já Então, ganhou assim, dinheiro, né? Então, cara, eu não tenho problema nenhum com essas pessoas, não tenho. Aí era ser hipócrita também. se Mas fosse, né, na essas verdade, né? pessoas, cara, eu não sei qual que é, porque sempre tem esse lugar do não pertencer a determinados lugares, entendeu? Então, assim, as pessoas tinham essa ideia de que o Macaco ia simplesmente lá e me bater, sabe? Era isso que a grande maioria das pessoas E foi pensavam. vendido meio que, tipo, o mocinho e o bandido, né? Tipo, exatamente. na época era uma... Meu irmão na frente do Paraisópolis e o Macaco na frente do Morumbi. Mas era isso? Eu não vi essa Tinha, daí. as duas Eu formas. não gosto de algumas coisas porque eu acho que é desnecessário, né? Algum tipo de comentário, mas eu não tenho como não perguntar. Vocês acham que de alguma forma o menosprezo foi da onde vocês vieram? Também. E, Ou assim, não? Também. Assim, Por ser... vamos Vocês vieram pensar. da Porque era um periferia. lutador Mas qual o mas era menosprezo um você tá lutador- falando? O menosprezo que eu falei que talvez o Macaco tenha tido?
É isso. Não, digo Não, eu tô perguntando. Não, sociedade, ele quer dizer. Assim, Não, é aquela ou menosprezo. A mídia no geral, cara. Era o jiu-jitsu com o lutador de Muay Thai. O jiu-jitsu era elite. E o jiu-jitsu o lutador né? de Muay Thai era. Playboy com maloqueiro? Tipo isso, será? Foi porque assim, A luta foi vendida a luta assim. foi vendida Eu não sei. Foi vendido Não, assim. Eu tava lá, Era o- tava no ginásio. O problemático com. e a foto, Sim, a foto pós-evento da A gente tem a revista até da hoje. Tatame, eu acho, tem uma foto minha chutando ele de página dupla, entendeu? É isso que está escrito na foto. No Milionário Show Fight, a favela dita o ritmo. Entendeu? Esse foi o que está escrito lá, entendeu? Então, assim, eu sou um cara que sou oriundo da periferia, entendeu? Sabe? Eu sou desse lugar. E o que a gente tem feito, e isso que eu falo para a galera, e deixo isso claro para os meus alunos ali, para a galera do projeto, mais competidores, a gente não está lutando para lutar mais. A gente está lutando para alcançar um lugar melhor. A gente não está nessa luta para simplesmente ficar lutando mais e mais. Não, cara. Não é adianta isso. você ser o Superman e não conseguir dar um Igual sustento pra essa família, né? frase que tem a favela venceu. Não, a favela não é uma pessoa vencer, a favela venceu. Tem que vencer a favela Exatamente. inteira. O movimento é sempre em bloco, meu. Então, Se- quando essa- falam a favela venceu, essa- uma pessoa venceu. Essa Não. frase é ridícula. Quando você pegar uma favela inteira e todo mundo se der bem, tá fazendo faculdade, tá fazendo, Sabe qual é o conseguindo arrumar problema? um emprego, tá sendo bem aceito, tá conseguindo Vocês sentar vão concordar num comigo, né? restaurante bom. Deixa eu fazer uma muita pergunta gente, polêmica não, antes. tem muita gente que fala da favela e não sabe nem o que Nunca tá foi, falando. Nunca foi. Então fala bonitinho. Aí Nunca tem essas foi. frases que vocês que estão lá falam, meu, puta. Não, e outra, hoje nem falar favela não pode mais, né? É comunidade. Tá tão chato que não pode nem falar favela. Nem a galera que mora lá. Não, eu toma falo banho. favela porque nós tá lá. Não, mas assim, isso foi vendido para as pessoas da Mas favela. deixa eu fazer a pergunta que tá. Você não fez talvez uma apologia, um personagem ali que talvez criou até isso, ninguém de entendeu. você entrar meio mascarado, Não, ninguém né, entendeu meio nada, porque bandido. o meu irmão trabalhava numa empresa e eu falei pra ele, meu, me arruma um uniforme lá dos caras. Trabalhar na Castor Tech. Que era um uniforme que parecia um uniforme de presidiário, né? Eu falei, me arruma um uniforme daqueles lá. Ele falou, que isso, cara? Eu falei, me arruma lá, traz aí pra mim. Aí o dono da empresa, como ele era maluco, É. ele falou, deixa comigo que eu vou É, pagar mas você. agora, sério, você é muito nosso amigo, né, cara? É meu amigo Jorge. Me patrocinou bastante tempo também, me ajudou também pra caramba com todas as coisas que eu precisava fazer. E assim, mais o lance da camiseta na cara, tava dentro do vestiário já tinha aquecido. Eu sempre gostei de aquecer muito para minhas lutas. Já tinha aquecido, eu tava sentado um pouco. E aí eu tirei a camiseta da mochila e na hora que os caras anunciaram que ia começar a caminhada pro ringue, eu peguei e botei a camiseta na cara. O Raio até, caralho, por que isso? Eu falei, então assim, na minha cabeça... É uma parada de momento, tá? Não, porque assim, na minha cabeça, tudo foi... Na minha cabeça era o que estava acontecendo. Os caras estavam montando tudo aquele circo por macaco me bater, entendeu? Tipo, isso eu sei. Eu acho que era bem por aí não, mesmo. era. Né? E Depois assim, vem de fora, aí sem que a minha analisar, ideia, acho que era isso. foi o seguinte, cara, eu vou tomar de assalto e ninguém não vai entender, a galera não vai entender nada, cara. Eu vou entrar de pé na porta, entendeu? E assim, foi uma luta dura, cara, não é que foi uma luta fácil. Você assistir, tipo, o Pamplona, não, cara, foi uma luta dura. O cara não vendeu barato a coisa, entendeu? Ele brigou até o final, cara. Foi por entendeu? pontos, né? Brigou até o final, tipo, meu, eu machuquei muito ele, machuquei, cara. Isso pode perguntar pra ele, velho. Sabe? É óbvio. Bom, a gente difícil. viu, né? A galera aí não viu, Eu vou né? falar, Mas a gente viu não ali. tem nem nada a ver com a luta do macaco. Eu tava no ginásio do Clube Atlético Ipiranga. E aí teve uma luta, era CBKB. Eu lembro direitinho dessa luta. Na época o Serginho, Serginho sempre fui aluno dele, meu mestre. Serginho que já esteve aqui. Já esteve aqui com a gente. Né? Quem quiser assistir, depois E tem o atleta do Serginho, na ocasião, era o Pezão, que tá no UFC. Pezão. Peso pesado agora, né? E quem foi lutar contra o Pezão naquele dia?
Justamente. Então Low com kicks. pezão também. Low kicks. É. Low kicks a modalidade. Lá no Zorello. E Pamplona. Com quem que vai lutar o Pezão agora? Ele vai lutar assim, né? Com o Negão esse O semana que vem. Lewis lá. Eu não sei o nome do Peso cara. pesado. velho. O cara já foi até... Lewis, né? É Lewis, mas eu E não sei o nome. você vê, Pamplona deu um nocaute nele com um chute no meio da... Não, pegou de mão. Não foi um chute de tomei cabeça? Eu tomei Você- um chute. é verdade, Eu tomei eu- um chute. Pegou... Cara, ele me deu um chute no quadril, cara, sério, que eu fiquei andando igual um Quasimodo uns 15 dias. Foi bom, verdade, foi bom. Aí, quando ele me chutou a primeira vez, quando ele veio pra me chutar de novo, eu pegou falei, cara, o eu vou tempo, pegar. tá. Ele me se adiantou eu, na ponta. Ele morreu em pé, cara. Eu saí da frente e ele caiu. Nossa. Entendeu? Eu lembro dessa... Essa eu assim, não tava. Isso aí, eu não lembro, eu acho que foi antes do show fight, não foi? Foi muito Foi, tempo antes. então, muito ele- tempo antes. Vocês, né, eu vou falar vocês que é uma família, já vinham tendo resultados expressivos Não. nesses eventos menores, né? Aí o pessoal vê, o dia que lutou Não, aquilo... eventos menores, você falou que é da CBKB, né? Você vê Mas como não era um evento relativo. Não, é que É relativo. O que a gente Que é tem que fazer relativo. uma linha- Nocaute, uma lindo, linha- velho. uma linha de tempo que é o seguinte: tudo que eu fiz, se fosse feito hoje, a produção seria muito maior. Entendeu? Porque a gente tem esse advento da internet. Entendeu? A gente depende. Hoje você seria talvez até tá ali disputando um título do UFC fácil, Pode fácil. ser, entendeu? Mas É, assim, porque tem um outro lado também, que tudo que eu fiz naquela época também, se a gente tivesse o advento da internet, provavelmente não só eu, como um monte de gente também poderia estar preso. Mas isso não faz falta? Essa rivalidade que tinha? Porque, assim, o próprio Macaco, a gente fez uma última matéria com ele uma tentativa de entrevista. Aqui, ó. Não, caralho, puta que pariu, Fabinho. Deve ser chato, mano. Esse Fabinho tá engenhado. Ô, AD. AD o quê? Hã? AD o quê hoje? Hoje eu tô... AD pega Fabinho? Mas assim, o que a pergunta assim, essa rivalidade, não, talvez não tão extrema, mas uma rivalidade entre equipes que não existe mais hoje, não vejo uma equipe rival de outra. Isso não faz falta? Não, assim, a gente Pra evoluir, a gente né? tem uma rivalidade com os moleques lá, por exemplo, shootbox não sai na porrada mais, não existe. Eu fui num evento. Mas é mais interno. Eu fui num evento na shootbox lá, no Morumbi, eu e meu irmão, e eu falei, eu tirei uma foto com o Lima, e a gente conversando, eu falei, cara, pensar que isso há anos atrás era uma coisa impensável. Nossa, Entendeu? sem a menor condição de acontecer, né? Não tinha possibilidade real de acontecer. E lutar na academia Lá dele. dentro da Pisar, né? Pisar. não tinha possibilidade real, sem sair confusão. Não ia ter isso. Mas o que eu falo pra galera, e isso é uma coisa que eu acho, e a gente fica, o saudosismo. Não, cara. Muita gente lutou pra essa parada virar um entretenimento. E virou. E aí, quando vira um entretenimento, as pessoas acham ruim. Entende? Quer briga de Quer novo. briga. Quer brigar no torcida. Quer brigar de novo. O cara tem que entender que ele Entendeu? tem que brigar a dele. Onde ele isso vai que eu ganhar tô o dinheiro. falando. A coisa Exato. evoluiu e a coisa botou muito dinheiro na mão de muita gente pobre. Real. Eu conheço um monte de gente que era pobre e hoje tem um dinheiro, cara. Não, você fez isso acontecer com um monte de gente. Entendeu? Na rede social tem de um monte vocês, gente por aí exemplo. Que, tipo, tá lutando. Tipo, se eu vou pegar o retrospecto do Charles do Bronx, Rafael dos Anjos. Assim, é uma galera que era muito quebrada. E hoje, cara, por causa da luta como entretenimento, mudou a vida dos caras. Entendeu? Então, assim, mas esse saudosismo sempre vai existir em qualquer esporte. Qualquer esporte, O qualquer futebol modalidade. não tá nessa? Porque hoje todo mundo Não, cara, melhorou. Melhorou o futebol. Hoje tá profissional. Não é? Melhorou. A qualidade de vida dos jogadores é melhor.
os equipamentos para jogar são melhores, entendeu? E a Só mesma- o futebol em si o que ficou futebol mais que a chato, galera, né? os saudosistas, né? O futebol em si tá chato. Agora assim, vamos pensar. Mas a luta A é galera da luta outro fica pensando, cara, eu falo, porra, cara, mundo. Né? teve uma parte que as pessoas pavimentaram essa parada. Uhum. E é o que eu falo, eu falei com o Casquinha isso uma vez, eu falei, Casca, em determinado momento precisou te fazer da maneira que foi feito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. E vocês respondem como quiser. Mas você fez um puta nome, seu irmão sempre junto, né? Vocês podiam hoje estar lá nos Estados Unidos ganhando dinheiro, né, em dólar. E aí vocês resolveram abrir mão, né? E tá aqui na Zona Oeste, ajudando um monte de criança, projeto social. Cara, o que move vocês, assim? O que... Eu vou falar por mim, assim. A parada pra mim, eu gosto muito. Isso aí é uma parada que eu acordo de manhã e, tipo, o projeto faz parte Sua da vida minha é o projeto, né? É, Você eu respira, tipo, né? respiro, eu gosto de estar ali, gosto de dar aula pras crianças, eu dou aula pras crianças, eu gosto de estar ali, é bronca, puxão de orelha, é isso, é aquilo pros moleques, não pode isso, não pode aquilo. Assim, porra, aquela parada ali pra mim é tudo, assim, eu gosto de fazer essa parada. Nenhum momento, mesmo passando dificuldade, nenhum momento nunca passou, vou parar, não. Tipo, Não, se eu penso, mas se o eu que- for parar, deixa eu que eu não- falar. se ninguém quiser fazer comigo, eu faço sozinho, eu vou, alugo um espaço pequenininho, vai fazer? fico Eu eu quero falar. sozinho. Agora É é isso. isso. Agora fala. Abrir mão, porque vocês podiam estar ganhando dinheiro. Não, então, aí Muito eu, mais, não tô dizendo que vocês não ganham. Meu irmão, ele podia estar nos Estados Unidos, lógico, ele tem um filho dele hoje pequeno, que também ele quer ficar próximo do moleque, mas assim, meu irmão, hoje ele dá treino pros moleques do time, e assim, ele poderia estar treinando qualquer outra Tem um monte equipe de fora, e playboy, ganhando qualquer super gringo, bem, né? Não é verdade? e ele tá ali, assim, hoje a gente tem uma molecada que saiu do projeto, começou comigo com 13 anos, com 12 anos, tem uma pá de moleque hoje que já tá lutando no amador. E os moleques estão se destacando. Então, assim, hoje meu irmão treina esses moleques. Então a gente acredita que esses moleques vão chegar. Esses moleques vão dar fruto. Lógico, todo mundo tem que ter o pé no chão, todo mundo tem que escutar, todo dia tem que ficar falando na cabeça dos moleques. Tem que ter humildade, tem que respeitar, vai ter o momento deles. Então, assim, hoje, meu irmão, a gente tem, pelo menos, a gente vê um futuro para esses moleques na luta, entendeu? E igual eu falo para eles, a gente falou do Charles, é um cara que morou numa favela e hoje o cara mora num condomínio fechado. Então, assim, Tá bem pra caramba, graças a Deus que ele Mas conseguiu. o maior título, né? A vitória que você vê, é ver que a molecada podia estar indo para um caminho errado. Não, e Era isso que eu ia falar. e sem dizer que assim, lá, o moleque não tem que virar lutador lá. Aham. O moleque ele entra lá e treina um Você- outro começa a se dedicar ao esporte, quer ser lutador. Às A vezes gente quer mostrar outro, exatamente a gente quer mostrar isso. outro Eu ia falar, caminho você pros não, moleques. vocês não estão criando atletas. Não. Vocês estão criando homens. Não, Seres tipo, humanos. Homens que a gente fala é seres humanos o responsáveis. instituto não é pra isso, pra criar atleta. É O instituto seres pra humanos mostrar um responsáveis. Acaba caminho. criando. É, né? Porque assim, a gente tem que pensar, palavra. a gente tem que pensar com alguma clareza pelo seguinte, para essa molecada, né, tudo é cerceado. Porque é escola de lata, é moradia ruim, é alimentação ruim. Então, assim, é muito difícil para uma criança dessa sonhar com alguma coisa que não seja o que ela vê na frente. Aí o exemplo que ela tem é quem tá do lado ruim, tênis Exatamente. top, com dinheiro no bolso, com Não, couro eu no vou falar nem do lado pescoço, ruim, né? porque eu vou falar, ele não é do lado ruim. O governo jogou ele ali também, a sociedade jogou ele lá. Então, se ele não faz isso, ele não sobrevive também. É que, Tem assim, muito a isso, gente porque a gente- se você... Não, eu não concordo Mano, tanto, mas... É difícil, mas... não, eu sei que é... porque- Não, aí a gente vai entrar num dilema... Então, sim, mas eu tô falando, Fica, mas né, o cara mas- foi jogado ali, porque até então se tem uma educação, se não tem uma escola de lata, se o moleque vai pra escola, tem esporte na escola, tem isso, abre um leque de coisas. Exato, eu Hoje acho que não assim, tem. a galera pode fazer muita coisa pelas crianças, Sabe o que né, é? independente de A qualquer coisa. chance. Uma coisa que eu sempre bati, Porque em todas as, tanto daqui eu já falei, aí você... e colocar arte marcial na escola para dar uma educação. Marquinhos, você sabe que você e tá dá muito tempo. uma E quando ajuda, né? aparece um cara que é deputado ou vereador, sempre o cara quer alguma coisa em troca. Hum. Nunca o cara vem tipo de peito aberto e Não. fala assim,
Eu vou ajudar vocês porque eu gosto do trabalho. Eu vou ajudar As vocês da pessoas revista que porque eu gosto. é, Não, as o cara pessoas que sempre quer fazem. alguma coisa em troca, né? É. Não existe isso. As pessoas que fazem coisa sem querer em troca pessoas como vocês, mas assim, como pra- o Serginho, pra- que, mano, político, se você for ver, tudo, mano. Político bom, eu já falei isso aqui também. Político bom é o político que não foi eleito ainda. Aqui, ó, uma coisa que acontece, ó, pra você ver, uma coisa que minha mulher é professora. E na escola dela tem uma menina que é negra. A mãe é branca e o pai é negro. A menina não se aceita sendo negra. Ela não se aceita porque a sociedade não aceita, ela não se vê. Ela não se vê. Ela não se vê um cabelo afro, ela não se vê, então E assim... hoje se vê mais. o- Vamos pensar. Hoje A até mãe- virou. O cara né, vê- Aí a mãe tá black pagando psicólogo, eles são né, donos de como- academia. A mãe tá pagando psicólogo, Mas pagando aí não é tudo pra- instrução É que dos assim, pais. vamos pensar, né? ó, Ele deu o Michael Jackson, né? Um caso emblemático, né? porque a sociedade empurrou o cara ali. Eu discuti não, falei pro cara, para de ser ridículo, porque agora a Pequena Sereia é preta, certo? O cara falou assim, é um absurdo, a Pequena Sereia é preta. Eu falei, eu também acho, porque sereia nem existe. Então ela Exato. pode ser de qualquer Mas se o personagem Entendeu? foi criado. Entende? Se o personagem Você foi entende criado daquele o jeito, bagulho, velho. tem Então, que ser assim, daquele jeito. muita Teria que ser coisa, ruim, cara, mano. sabe? As coisas são Você muito acha que é difíceis. certo? Ó, vamos. Já que é pra polemizar, né? Batalhar, né? Já que é pra avacalhar, você acha legal a Pequena Sereia ser preta? Não, eu não acho legal. E nem acho que é nada. Não é nada. Uma sereia não existe. Já começa por aí. Sereia não existe. Então, independe de qualquer cor que eles colocarem a coisa lá. Ela podia Só ser. que assim, só que cor que Mongol, cor né? que Sei lá, incomodou? azul. Que cor- é só você se perguntar. Ó, o Avatar. Que cor que incomodou? Eu acho que tá um pouco. De certa forma, você pode me escrachar agora, daqui a pouco. Mas Mais. Hoje eu só vou apanhar, não literalmente, mas só vou apanhar. Mas eu acho que tá tão assim o negócio pro feminismo, pro racismo. então eu vou contar uma coisa. Deixa eu terminar, cara. Termina. Se terminar, você já vai matar ele. Não, eu vou apanhar daqui a pouco. Eu tô mais Pro feminismo, Dá um pro devagarzinho, racismo, dá um devagarzinho, Fábio. pro gay. Nós vai fazer, nós vai filmar. Óbvio que. Não, já tá filmando. Não, nós vai pintar você vai virar negro. A gente vai fazer tudo, vai pôr uma peruca afro. Não, e aí a gente vai pôr, não, e a gente disso. vai pôr você negro, sendo morador de rua e abordando as pessoas. Não. E aí depois você ficar branquinho e vai fazer o mesmo papel. Adivinha por quê? Tem um amigo nosso que cuida dos moradores de rua. Uhum. E ele falou assim, ele cuida, não é, bicho, há 10, 15 anos. E aí, os franciscanos. E aí, os caras sempre Quando falaram, é católico, né? Católico, né? Ninguém dá água, ninguém. Aí ele falou, duvido. Ele foi, colocou uma roupa toda rasgada, sujou o rosto, passou tudo e foi. Foi no bar. O cara, não tem água. Não tem água. Não tem água. No bar. O bar funciona. Não tem água. Tá bom, foi no outro. Não tem água. Foi no outro. Pô, posso usar o banheiro? Não, o banheiro tá quebrado. Então, assim, aí ele foi num lugar que ninguém fala. Ele foi num puteiro. Aí ele falou pro cara, posso usar o banheiro? O cara, entra aí, fica à vontade. Aí ele foi. O cara falou, quer comer alguma coisa? Ele falou, não, obrigado. Aí ele foi embora. Aí ele falou, pô, o lugar que todo mundo fala tanto, foi o único lugar que me aceitaram. Então, assim, é simples. A gente pode pegar você e pintar você inteiro e a gente vê como você... Não, aí você não, vai sofrer. mas não você é vai isso. sofrer o que os outros sofrem a vida toda. Mas vocês não entenderam. Não, você tá falando que é mimimi, não tem mimimi. Não é mimimi, não é isso que eu tô falando. Imagina você... Na minha cabeça. Não, pera. Você ser um- Não, deixa eu para. falar. Você ser um viado na Caralho. rua, os caras te Não, batendo. ele já apanhou. Mas não, Já. não, eu bati. Mas não é isso que eu tô falando. Não é que é mimimi. Longe disso. Lógico que existe racismo pra caralho. E existe tudo isso. Na minha cabeça, não existe. Então, às vezes... Você tem que mudar a sua cabeça, então. Ah, na minha cabeça, eu não.
Não, mas Não, A minha Você cabeça é acredita certa. que existe? Não, Não, na minha ele não é cabeça racista. Ah, você não é racista. Pra mim, beleza. se você é Se ele não se é, ele é pra ele viado, ninguém é, ó, entendeu? Tipo se isso. você é viado, ou você não, se ele é viado, se você não é, se você é o japonês, amarelo, verde, pra mim é indiferente. Tudo bem, mas as Só pessoas que eu pensam acho assim. que tem. Não, eu acho que tem uma. Hoje em dia tá uma apologia muito grande, Ó, principalmente até no feminismo, muito mais do que no racismo de preto e branco. Mais no feminismo até, a gente conversou isso com a vamos lá, Índia. isso que eu ia falar. E- A Índia veio aqui, 2 programas Quem quiser atrás. assistir, Assiste né, aí Ela foi deu uma sensacional. aula, porque ela é mãe solteira, ela é pioneira do MMA feminino, né? Nordestina, veio pra cá sozinha. Resumindo, todos os lugares que ela passou pra treinar, os caras queriam comer ela, Aí. tratavam ela que nem prostituta. Mas que eu acabei de falar. E ela- O universo marcial é um Sim, universo masculino. Mas o programa, cara. olha, se vocês não assistiram, que Pode puta assistir. programa, sabe? Assiste lá. Mas assim, ó, só pra resumir, assim, beleza, você não é racista, Nem um pouco. você não é racista, é porque você é preto também. Mas assim, a sociedade só se movimenta em bloco. Lógico, Ela não se movimenta individualmente. não sou eu. Exatamente, não é você não sendo racista que o racismo vai acabar. Não é isso. A sociedade se movimenta em bloco. Não é porque você não é machista que o machismo não vai existir. Não. Por isso que as mulheres estão se levantando. Porque a sociedade tem que se movimentar em bloco. O racismo tem que ser combatido todos os dias. O racismo não vai acabar nunca. Mas ele tem que ser Será que combatido. não? Ele tem que ser combatido. Muitos anos. Não, Muitos pelo- anos. pelo Porque assim, jeito sabe que o que anda, está acho que também não. sabe o que está acontecendo? O que eu acho que a gente vai ter para as pessoas que não acreditam no tempo andando para frente, tem coisas que vão acontecer que vão mudar muito, porque os comportamentos sociais estão mudando. E vocês podem olhar essa juventude, a molecada mais nova. Não faz mais diferença para essa molecada o sexo. Isso mesmo. Isso é legal. Mas não, é um comportamento. O tempo só anda para frente. Mas isso é legal Não, na eu sua não opinião. acho. Na minha opinião, a minha opinião não vai Não interferir, interfere. porque o movimento social é em bloco. Entende? Então, assim, eu não sou saudosista de nada. Não sou. Porque a minha infância foi muito difícil. Porque quando a gente era moleque, essa discussão racial não tinha nenhum embrião. A gente era chamado de preto e foda-se. Entendeu? Neguinho, todo. Neguinho, tupi. Você é nordestino ainda, né, Ade? Então imagina. Então assim, é simples, cara. A gente vai ter que lidar com essas transformações. A gente vai ter que lidar. Não vai ter jeito. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não vão ficar mais nos lugares que elas estão. Não cabe mais, né? Não, dá. então, exatamente. É isso. O homossexual, que sempre existiu. Sempre existiu. A mulher sempre esteve aí. A mulher é metade da população do mundo. Acho que é mais, hein? Não, Mais da metade. então vamos pensar, como é que... Então, assim, aí você pega o que mudou? O voto feminino, tudo. Existia um sufrágio na Europa que as mulheres se levantaram, cara. E aí as pessoas foram adquirindo direitos. E a gente tá aí, cara. E a gente tá aqui, século XXI, lidando com essas questões ainda. A gente achou que a gente ia chegar aqui e o carro ia estar voando. E a ignorância segue dando as cartas, Os brother. Jetsons. Entendeu? É A verdade. ignorância segue Falavam que dando as cartas. 2010, Os Jetsons. 2010 já ia ter Entendeu? carro voador. Só que assim, a ignorância está aí dando as cartas até hoje, cara. Então assim, a gente precisa realmente sentar e repensar, brother. O que a gente quer como sociedade, sabe? Porque assim, a gente tem números que são muito alarmantes, cara, sabe? A gente é o país que mais mata homossexuais no mundo. A gente é um país que tem um racismo estrutural muito foda. A gente sabe como a polícia trata as pessoas na periferia, entendeu? A gente tem que mudar. Vocês já pensaram em... Quem domina o negócio é a política, né? Vocês já pensaram? Não. Mas assim, Nunca. nós acreditamos. Não, a gente tem amigos. Eu tenho inclusive o Jânio Mancha, que hoje Sim. mora no Maranhão, que já saiu, já se candidatou, entendeu?
A gente apoia algumas pessoas que a gente acredita, como políticos. Como né? todo mundo apoia. Como todo mundo apoia. Assim, a gente conhece algumas pessoas realmente, entendeu? Mas assim, eu acho que... Você não pensou ainda. Eles não foram eleitos. Vamos tentar. Não. Por isso que eu falo, Mas político assim- bom é o político Mas que não assim- foi eleito. Não, É porque a assim, gente- pra você ser político hoje, assim, vamos pensar, se você quiser, como diz ele, político bom não é eleito. Se você ir pela verdade, sem querer comprar ninguém, sem nada, você não ganha. O jogo político Porque é difícil. é muito difícil você concorrer ao sistema. Então, assim, Então, hoje o cara compra um voto dando um bujão de gás, um negócio, Exato. isso aqui. Então, assim. Porque pra pessoa faz a diferença, né? E pro cara que tá passando dificuldade, aquele Então, momento. ajuda Eu pra acho que a caralho, gente cara. precisa de boa. Eu acho que a gente. Rodrigo Pamplona pra vereador. E aí? pra E aí? Já podemos lançar ano que vem já, hein? Não tem coragem? Eu acho que a gente Pô, precisa de boas políticas públicas, entendeu? De verdade. Eu acho que a gente- Pessoas boas lá de dentro boas a fim de políticas ajudar. públicas com a intenção real de minimizar mudar. um pouco essa distância. Eu acho Mas que posso isso é falar, eu importante. não acredito nisso. Eu Não. acho que dificilmente Eu acho vai que, ter eu acho que essa cara. transformação, talvez a gente realmente não veja. Eu Nossa não acho que... geração. Pode ser nossa os nossos geração. filhos. Mas Pode talvez os não nossos acho que o netos, cara venha fazer. entendeu? Porque é o que eu tô político venha falando. fazer de verdade. O mundo, ele vai mudar cada vez mais e as pessoas estão assustadas com as mudanças. O homem, eu posso dizer, eu convivo, esse universo que a gente vê é extremamente masculino. O homem, ele está muito assustado, cara. A mulher realmente se emancipou, entendeu? Economicamente. Então, assim, esse homem que era o provedor, ele não O sabe arrimo de mais, família. ele não sabe mais o que fazer, entendeu? Exatamente. Então, assim, porra, cara, então assim, mudou, a sociedade mudou, o tempo passou, entende? Então, a gente tem que tentar entender essas mudanças, cara, entendeu? A mesma coisa. Eu acho que, assim, os homossexuais sempre existiram, cara. Não. A gente tem que entender qual o problema? o que está acontecendo, sabe? Qual o problema, né, Fabinho? Entender que as pessoas também precisam alcançar lugares. Você tem algum Lógico. problema com isso? As pessoas precisam alcançar lugares. Se existe uma população X, essas pessoas precisam ter representatividade. É isso Sabe? mesmo. Então é isso, cara. Sabe, o negro precisa ter representatividade, o homossexual, seja lá quem for, as pessoas têm que se mobilizar em bloco e colocar as pautas que elas acham necessárias para elas. É simples, cara. Eu posso falar assim, eu acho que é mais simples que que o isso. papo foi bom demais. Antes de você Muito terminar, eu acho que é mais simples que isso. Eu acho que independente do cara ser hétero, ser homossexual, ser mulher, ser homem, é tudo a mesma coisa. Ser preto, ser branco. Na minha cabeça é isso. Então termina aí. Então, se Termina você aí. quiser, se cada Pra ser mim, humano, todo mundo é um ser humano. se cada ser humano respeitar o outro, Pra mim é isso. o mundo seria outro. Mas infelizmente não é. A gente aqui Eu tá acho tentando que é levar para quem está assistindo a opinião de pessoas que hoje estão ali cara a cara na periferia, projeto social. Então, o que vocês estão falando, cara, se a gente não ouvir quem tá lá dando a cara para bater, Porque ver no o dia a que dia, a gente acha da vida não é o que é a realidade, né? vocês estão ali, vivem ali, o dia a dia, né? Estão mudando o destino. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo que vocês fazem, não pela luta, não. Então, Por esse monte de moleque aí, moleque, menina, eles merecem uma... eu acho que já deveriam ter merece recebido uma homenagem, homenagem. eu acho. Então tá Não, aqui, o que a mano. gente está fazendo. Então, Tá vai. aqui, tá a homenagem. Aí, Tá ó. na mão, Isso aqui velho. Verdade. é uma Ó. simples lembrança da pegada pelo trabalho que vocês fazem, tá? E Ó. pela história de vocês, Opa. né, velho? Tá? Pela história, por tudo que vocês fizeram, claro, pela luta, porque a gente é apaixonado por luta, Mordec, é. tá? Mas não só pela luta, porque vocês fazem. Agora eu vou ser muito sincero. Depois do nosso papo hoje, o que menos importa aqui é a luta. O que a gente está tentando fazer de verdade é transformar visível coisas que estão aí invisíveis, entendeu? É só isso, cara. Que é o que a gente tem tentado fazer há algum tempo, eu e ele. Quantos anos já? Ah, ele Mas- muito mais tempo que eu. Tá uns 15 anos É. pra mais. Eu trabalhei em Então, Rodrigão, eu trabalhei dá em uma outros pergunta, projetos uma sociais. Você começou nessa parte social antes do Dudu.
Porque Não tinha tempo. ele talvez. era... Não, ele trabalhava em outro. Era projeto lutador. social. Não, o meu irmão começou, a gente começou juntos. Então, assim, É, meu irmão isso. começou num outro projeto, que é lá no Morro do Querosene, que é bem próximo lá, que chamava Treme Terra. Então, meu irmão Que começou era lá. do lado lá, você a gente foi já lá fez já, matérias lá. Aí meu irmão material. começou lá no Treme Terra, e aí eu ficava... E eu com a construtora reformei a parte de lutas, tipo... A consultora, a Castortec, na época, comprou saco de pancada, comprou tatame, reformou toda a sala. E meu irmão era coordenador lá. E eu só ficava no suporte mesmo. E a gente usava espaço para treinar lá. Treinar os meninos que lutavam, as crianças, tudo. E aí depois, lá a gente saiu de lá e ficou parado. Aí eu vi a necessidade. Um cara veio me procurar da favela da São Remo. Pô, abre um projeto. Aí veio aquela necessidade de... Aí eu falei, vou lá. Aí eu fui, eu olhei um espaço lá e falei, meu, vou alugar isso aqui. Aí eu voltei pra casa, falei com a minha esposa, eu falei, meu, vou alugar. Ela falou, meu, mas você não tem nem dinheiro. Eu vou alugar. Eu tenho Aí, vontade. eu falei, vou alugar. Daí essa eu porra. fui, mandei minha documentação, aí o cara olhou, falou, mano, não dá. Aí eu falei, porra, e agora? Aí eu fui no dono da empresa, na época eu falei, meu, me ajuda ali. Me ajuda. Vou fazer. Aí o cara falou, não, pode deixar, eu ajudo. Aí ajudou, a gente Quem que é a montou. empresa? Castortec, o Jorge. Parabéns, né? Que deu um uniforme pra você. Não, patrocinou meu irmão muitos anos. então, Foi o cara, não, amigo, nota nossa 10 amigo, o né? cara. Castortec. O Cláudio e o Castortec. Jorge. E aí, eu montei o projeto, aí a gente ficou, aí meu irmão morando fora, mas dando suporte de lá, aí quando vinha ficava lá. Aí depois que ele voltou de vez, a gente ficou na Rio Pequeno junto, depois agora tá na 1010. E assim, a parada, mano, é o que a gente tá falando. Se a gente fechar os olhos pras comunidades e achar que tudo tá legal, não tá, meu. Que é igual o cara que estuda num colégio particular, um branco que tem pai e mãe presente. Pô, com pai e mãe presente já dá errado. Imagina. Imagina Não, você eu sei. sozinho. Fudeu de vez! Então, aí a O papo tá largada muito é bom. igual. Então é isso, mano. O papo tá muito Vai, bom. isso vai longe, hein? Iria longe. A gente continuaria Isso falando, iria mas longe. eu gostaria mais uma vez. Iria longe. Edu, Eu agradeço mais uma vez. seja a muito presença. bem-vindo. Venha outras Vocês, vezes. né? Falou, Pela Fabinho. oportunidade de Obrigado. falar aí. E tamo Obrigado. junto. Eu, mano, esse cara aqui, É um cara eu aprendi. com Eu você. fui lá no Ibirapuera assistir. Da hora. Não, é da hora mesmo. Porque Cara, é sensacional. cara briguento. Com você, então, Obrigado. a gente vai trabalhar muito junto Tamo ainda. juntos. E você tá ligado que Contem com a gente. Vamos A aí, gente puder. agradece, Tamo junto Agradece sempre. aí. E porque é sempre importante. Entendeu? quando o programa tá terminando, os convidados escolhem uma música. aí eu quero saber. Pra terminar o programa com uma musiquinha. Quero ver como vai Posso resolver isso. samba, rap, pagode, funk. Só não pode ser aquelas músicas do Marquinhos, vocês chegaram aqui, aquelas horroroso aquilo. Mas vocês escolhem. Tem uma Não, música ele- que vou ele- puxar, posso puxar? Peraí, antes. Deve. Tem Você aquela vai do, falar. do trem. Quais? Não, não. Ai, Puta, agora deu um branco aqui, mas tem uma aqui. não, nessa não. Desde as 11, mano. Desde as 11. É no trem. Não, pô. Trem bala. Trem bala. É. Eu esperava que ia vir um rap. Eu também. Né? Se eu Um fosse rap meu, trem se da fosse periferia. Se meu, eu Vamos ia abrir uma falar. exceção hoje? 2 músicas? Uma depois outra? O que você acha? Não tem lógica na. Não? Deixa aí. Aí, deixa eu- As então músicas, eu essa vai- música é bonita. Mas eu acho É que da tem hora. que. É só você escutar a música e refletir o que a música fala. Então. Ah, Não quer, gente, Fabinho? Quem podia não ser. pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.